Olá, jovens! Então, no vídeo de hoje, nós vamos praticamente encerrar o assunto evolução. Nós vamos tratar de um tópico que é retomando aquelas perguntas, né? Nossa revisão. Quem que evolui? Indivíduos, populações ou comunidades? E aí nós vamos tratar de um assunto que é a hipótese da Rainha Vermelha, que afirma que comunidades, né, também são pontos importantes para a evolução, ou seja, algumas populações de zebras correm cada vez mais em função de populações de leões, hienas e outros animais predadores. Então, a evolução sim pode envolver comunidades. Mas geralmente a evolução envolve mais populações, como a gente vai ver o caso dos. Como é que chama? Aqueles animais na África que correm muito, guepardos, e também os que fogem dos guepardos, né, os veados no caso. Aí, para você continuar vivo, né, manter a sua população, a sua espécie, você tem que correr o máximo. Então, para permanecer no mesmo lugar, que é permanecer vivo, você tem que se esforçar ao máximo. Que é uma frase muito a ver com a evolução que foi colocada no livro lá do Alice no País das Maravilhas. Agora vamos ver um exemplo que envolve Schistostemon, né, e um outro organismo associado a esse fruto, né, uma árvore no caso. Então a hipótese da Rainha Vermelha é uma hipótese de coevolução, ou seja, um organismo tem a sua evolução atrelada, né, presa a outro organismo. Esse aqui é o fruto do Schistostemon retusum, provavelmente uma espécie retusum, ou talvez seja uma outra espécie nova até para a ciência, que é uma planta que foi estudada quando eu trabalhei lá em Ilhéus, na Bahia, na UESC. As pessoas estavam recém começando a descrever, possivelmente não é retusum, possivelmente é uma espécie nova. E aí é uma espécie que tem umas características muito interessantes, né? Esses aqui são os frutos maduros. E aí você pode pensar, né? Nossa, a planta tem fruto maduro e a cor do fruto maduro é verde. E aí eu vou fazer umas perguntas para vocês sobre esse fruto. Vou falar algumas coisas sobre esse fruto para vocês tentarem fazer uma descoberta aí de qual seria o organismo vivo que está interagindo com o esquistostema. A família Homiriácea é uma árvore não tão comum, tá? É uma árvore que tem na África, na Amazônia e também no sul da Bahia. Até aqui em Minas Gerais, a espécie não, mas o gênero e principalmente a família Homiriácea ocorre. Aí está a árvore. E aqui um fruto cortado ao meio. Vocês podem ver que o fruto ele tem o endocarpo lenhoso, ou seja, é quase como se fosse uma bola de sinuca esse fruto aí, de duro que é. Aqui uma moeda, uma caneta, para vocês verem o tamanho que é. E aqui eu há muito tempo atrás, 7 anos atrás, 6 anos atrás, com uma serra de cortar cano, e ali embaixo vocês podem ver o fruto. Ó, tá? Então esses são frutos que eu coletei no chão da mata na época, para nós estudarmos algumas coisas. E eu queria pegar sementes e plantar nas cabrucas abandonadas aí para ver se essa espécie a gente conseguia estudar um pouco mais da germinação. Só que eu abri os frutos, que era difícil de abrir, até precisa uma serra de cortar cano, imagine. E aí onde deveria estar as sementes nunca tinha nada, tá? A maioria das vezes não tinha nada. E também tinha essas bolotinhas aqui, ó, que tinha resina, uma gordurinha aqui dentro. Ou resina, dependendo do caso. Mais comum era resina mesmo. Então esse é o contexto do fruto, tá? Aí, como você tinha que abrir um fruto muito duro, você tinha que passar a serra. Às vezes você passava a serra no meio da semente, tá? E as sementes elas nunca estavam no mesmo lugar. Às vezes elas estavam mais para dentro do fruto, às vezes eles estavam mais próximos da borda. Às vezes era 4 sementes, às vezes era 2, às vezes era uma. Às vezes elas tinham sumido, não estavam mais aí. E aí comecei a ficar intrigado, né? Por que será que o fruto é assim? Por que será que tem uma dureza tão grande no endocarpo, né? Pensem no endocarpo de outros frutos, que é molezinho, né?
dá para comer no caso, e aqui. Até que um dia eu abri um dos frutos e tinha essa cena aqui, ó. Essa metade, se você for ver, ela junta com a outra metade lá, ó. Então eu cortei a semente no meio. E essa metade aqui, ó, juntaria com a outra metade aqui, ó. Só que tem um buraco bem na semente. Então você já deve imaginar aí qual que é a outra espécie que está coevoluindo, né, junto com o fruto de Schistostemon. Então vocês já devem ter parado para pensar, possivelmente é o que? Uma lagarta, né? É uma lagarta que consegue entrar nesse fruto, apesar do fruto ser duro como uma bola de sinuca aí, ela consegue chegar até a semente e comer a semente e depois sair fora. Então, qual é a corrida evolutiva aqui? Qual é a hipótese da rainha vermelha aqui? É que os frutos estão se tornando cada vez mais duros, para evitar que essa lagarta chegue aqui e coma a semente que é molinha. Tá? Aí tem uma série de coisas aqui que podem estar acontecendo. Né? Quando os frutos eram muito mais moles, no passado evolutivo, essa lagarta entrava muito mais fácil, comia as sementes. E aí se uma planta tem suas sementes comidas, e isso aqui é bastante frequente, a chance dessas plantas com os frutos mais moles passar seus genes adiante, ela diminuiu. E aquelas plantas que naturalmente, por mutação e variação natural, tinham os frutos mais duros, começaram a sobreviver. Só que a lagarta, ainda hoje, ela entra no fruto, e o fruto é duro como uma pedra. Então, tem uma possibilidade aí, que é ela entrar no fruto antes do fruto ficar maduro. Aí o fruto talvez esteja mais molinho. Então, ela provavelmente entra no fruto, vai andando procurando as sementes, e quando ela faz isso, deve ser bastante duro ainda para ela, e demora bastante, até que quando o fruto já está mais maduro, ela encontra a semente, tá? E aí ela come a semente e sai fora. Aqui um palito de fósforo, aqui um furo, ó, com o que saiu de dentro do fruto. Ó. Essa partezinha aqui, ó, é mais um farelo, que é essa parte de fora, a parte de dentro mesmo não é assim. Aí eu queria descobrir qual era a lagarta, né? Qual é a mariposa, qual é a borboleta que dá origem a essa lagarta. Então o que eu fiz? Eu descobri que era essa larva aí, ó, que andava comendo as sementes. Aí eu coloquei vários frutos maduros e um mosquiteiro aqui, ó, para essas lagartas comerem as sementes que tinha e saírem já na forma de borboleta, provavelmente, ou na forma ainda de lagarta, e eu ver pelo menos o que era. Só que nunca saiu ninguém aqui que eu pudesse ver qual era a espécie de lagarta ou de borboleta. E aqui tem uma outra imagem muito bonita que mostra que a semente está viável. Ó. Tem um embrião aqui, tá? Que realmente isso aí poderia dar certo se você colocasse fruto lá no chão da mata ou algum animal comer e os ácidos do estômago digerirem esse fruto, né? E a semente poderia germinar. Bom, aqui ó, onde saiu a lagarta. Aqui com um detalhe, ó. Bom, por que chama Schistostemon? Schistos é cisto em latim. Porque o fruto, na verdade, ele parece um cisto, parece um câncer, assim. Para quem já tirou câncer de dentro de outras pessoas, provavelmente foi algum médico, biólogo que descreveu isso aqui, tá? E muito bem, algumas sementes escapam, eu queria plantar e ver germinar essa semente, ver como é que é. Aí eu comecei a cortar eles de forma que não estragasse tanto como aqui, mas que ficasse só a beiradinha da semente danificada, né? Aqui, por exemplo. E aí entraria a água, ele germinaria ainda, a semente germinaria ainda com todo esse fruto ao redor, tá? Aí foi a pesquisa que eu tentei fazer para ver germinar. Porque eu estava muito preocupado, já que é muito predado, muito danificado e tem uma corrida tão grande para ele conseguir sobreviver, deve ser uma planta muito difícil de se conseguir as plântulas, né, e as mudas, e ela deve estar muito ameaçada não só por causa disso, tá? Também pela sua raridade. Aí lá estão as metades dos frutos, ó, expondo justamente a partezinha da semente para ver se germinava. Aí eu coloquei lá várias estações na cabruca com eles para esperar o que ia acontecer. Bom, moral da história. Tem uma corrida aí.
eles estão ficando cada vez mais duros, as lagartas cada vez estão entrando antes e estragando as sementes. E aonde isso vai levar? Ou vai levar que as lagartas vão comer tão cedo que ainda não formou as sementes, ou o fruto vai ficar tão duro que a semente vai ficar também presa lá dentro depois, né? Não vai conseguir sair. E nos raros casos que a gente conseguiu colocar sementes prontas para germinar na terra, elas não, as sementes não se transformaram em plântulas, tá? Elas não germinaram. Então eu não consegui ver uma muda dessa planta. Então ela é altamente ameaçada, eu imagino, por toda essa questão. E também tem a questão da situação ideal para germinar, né? Qual seria a situação ideal para essa árvore germinar? Quem seria o animal que come esse fruto, que tem uma dureza tão grande, se alimentaria disso e seus ácidos gástricos iriam derreter um pouco esse fruto para expor a semente. Na África, quem come são elefantes, tá? E aqui no Brasil, quem será que é o mais próximo do elefante que a gente tem aqui? A anta. Então, eu imagino que, como já não tem mais muita anta no Brasil, eles estão caindo tudo perto da árvore mãe, não estão mais passando pelo suco gástrico da anta e está cada vez mais difícil eles germinarem. Tá? Outra hipótese é que, como esses frutos têm tanto na África como na América, e eles possam flutuar na água depois, na água salgada, é que esses frutos foram feitos realmente para a semente ficar muitos e muitos anos viajando dentro do fruto, pegar correntes oceânicas e chegar em praias, em outros lugares, e depois de muito tempo abrir a semente, o fruto e germinar. Isso é provável, tá? Já encontrei alguns frutos desses na beira do mar, tá? Não dessa espécie, mas de outras humiliáceas. Então, tem uma ecologia toda complicada, toda difícil de entender e toda que leva à extinção, tá? Não vejo muito como essa planta ser facilmente propagada, tá? Então, geralmente essas hipóteses, essas coevoluções, elas levam a extremos evolutivos, né? Por exemplo, um fruto duro como uma bola de sinuca, isso é um extremo evolutivo. Uma larva que consegue entrar nesse fruto é um extremo evolutivo. E a mesma coisa que é o guepardo e o antílope lá na África, são extremos, cada vez um corre mais que o outro e eles estão se tornando muito, muito rápidos a ponto de que se correr muito pode até infartar o bichinho, tá? Então, ao contrário do que se pensa, quando a corrida é muito forte, né, a gente pode ter até espécies mais facilmente extinguíveis porque chegaram a extremos tão grandes que se elas tiverem que se ajustar a outras coisas mais simples, né, ou menos extremas, elas não conseguem se ajustar. E aqui é aquela questão, né, tem muitas espécies na África, né, como as sacoglotes gabonenses, e se imagina que elas possam ter pegado a corrente oceânica aqui, ó. Tem uma corrente oceânica aqui em março, que é justamente agora que eu estou gravando esse vídeo, e também março, abril, quando os portugueses chegaram na América Latina, eles pegavam essa corrente que nessa época vinha para cá, ó, tá? Os portugueses sabiam o que estavam fazendo quando chegaram no Brasil, tá? Eles não foi por acaso. Eles sabiam até que época que a corrente passava para cá. E muitos frutos pegam, né, essas correntes marítimas e chegam aos outros continentes. Também tem muito na Amazônia esses frutos. Aqui perto de Manaus tem muitas espécies, muitos registros, eu tenho os dados aí. E eles saem também aqui na ilha de Marajó. Depois podem pegar outras correntes para cá, ó, tá? Que é o retorno, na verdade. É claro que os continentes eram unidos no passado e talvez por isso algumas espécies ainda ocorrem, alguns gêneros têm nos dois continentes. E aí as espécies se originaram já no seu próprio continente. Bom, moral da história. Uma história muito bonita aí para a gente estudar a evolução. Aqui a gente já está encerrando, né? Só mostrar para vocês aqui a paginazinha lá do SlideShare do Professor Fowler, onde vocês podem pegar muitos vídeos, né? E aqui tem os PDFs que eu tinha numa pasta aqui, ó, que é o nome dos arquivos dele lá.
Você pode ir nessa página aqui, né, e procurar aqui, ó, tem uma busca aqui, ó, busquem por evolução aqui, dessa forma, ó. Evolução humana, sobre sexo aqui, ó, adaptação, várias coisas tem aqui, tá? São muito bons os slides dele. Essa aqui é só para mostrar aqui o material que ele tem lá, que é muito bom. Se vocês quiserem aprofundar aí o curso sobre evolução, tem várias palestras legais aí, tá? Aqui tem a palestra que ele colocou lá no SlideShare sobre evolução humana. Recomendo muito que vocês estudem, né? Os crânios, né? Os intermediários do ser humano. Aqui tem mais para vocês verem qual é o tipo de material que ele tem lá, que é um material que me inspirou a fazer minhas aulas, tá? Aí. Tá tudo aí, tá, gente? Basta escutar no YouTube, ler os artigos. Vocês vão aprofundar mais do que nessa palestra aqui. Aqui tem uns mais técnicos, né, mais matemáticos, ele também tem uma boa base lá com isso, né? Aqui é a história da mariposa, que eu contei já um pouco aqui. Também a hipótese da rainha vermelha, foi de lá que surgiu isso. Aqui já é uma introdução na disciplina que estava vinculada a esses slides. Vou fazer um pause aqui e ver se tem mais alguma coisa para vocês. Mas seria daí o encerramento esse slide aqui, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu acho que com esse último vídeo aqui, curtinho, 20 minutinhos aí, encerra-se todo o tema aí de evolução, pelo menos aqui nessa sequência de vídeos, e vocês ficam à vontade aí para perguntar, questionar as perguntas que vocês podem escrever aqui mesmo no canal. Grande abraço, ficamos assim, tchauzinho.